funcionários do varejo, quais são suas histórias de terror na Sexta-feira Negra? Eu administrei uma loja Rádio Shack em um shopping. Uma velhinha entrou com seu andador para comprar uma bateria nova para seu telefone sem fio, completamente alheia a que dia era. Ela me perguntou se o shopping estava sempre tão cheio. Nos meus pobres dias de faculdade, quando eu trabalhava no Walmart, tivemos uma briga por causa de uma bicicleta, os punhos foram jogados e havia um pouco de sangue, eventualmente um cara pegou e conseguiu fugir da multidão, ele saiu de bicicleta da loja para fugir de seus perseguidores sem pagar. Quando eu trabalhava no Sam's Club, na loucura de uma sexta-feira negra, pegamos uma mulher enchendo a calça com rabo de lagosta congelado, ela desembalava e jogava o lixo em uma pilha de pneus que estava à mostra. Qual é a regra da escola ou do local de trabalho que saiu pela culatra? Há alguns anos, não podíamos ficar em pé em grupos maiores que 4 em nossa escola porque um antigo professor nos disse que isso era comportamento de gangue e encorajava a violência de gangues. Um dia, todo o meu ano de mais de 100 pessoas se juntou a um grupo enorme gritando gangue gangue e jogando cartazes de gangue no campo da escola, então eles tiveram que trazer todos os professores para tentar nos separar por 20 minutos seguidos, melhor dia escolar de sempre. Meu antigo chefe tentou implementar um esquema de incentivo para os de baixo desempenho, enquanto qualquer um que sempre se saísse bem não recebia nada, 3 de nós desistimos em um mês. Não há telefones celulares no colégio, a segurança os recolheu quando você entrou, colocou-os em sacos com zíper e os trancou, eles perderam os telefones de 5 pessoas. Doutores, algum de seus pacientes os surpreendeu com sua tolerância à dor? Médico de emergência aqui. Eu vi um cara de 50 anos com um ataque cardíaco fulminante deitado ali, perguntei a ele o nível de dor, impassível, só um pouco, um menino de 5 anos com os 2 ossos do antebraço fraturados e deslocados, jogando no iPad com o outro braço. Uma senhora de 60 anos escorrega, cai, destrói o osso pélvico, só quer um Tilenol e sai da cama querendo ir a pé para casa. Depois de muito convencimento, ela aceitou a contragosto que pode não ser uma boa ideia, existem alguns malvados pessoas lá fora. Trabalhar em um hospital me ensinou o lado negativo de abusar de analgésicos. Os pacientes chegam com problemas de abuso de substâncias e agora que estão realmente feridos, como ossos quebrados, você pode dar a eles drogas suficientes para abater um cavalo e eles ainda sentem tudo. O que você testemunhou que o fez perceber que ele ou ela é realmente inteligente? Pessoas preguiçosas são as melhores nisso. Eu testemunhei um aluno do jardim de infância que não conseguia desenhar linhas retas, mantendo o lápis parado e arrastando o papel para desenhar um triângulo. Eu tive um professor no ensino médio que usando as 2 mãos podia escrever uma frase começando do começo e terminando simultaneamente, ele até dividia a palavra do meio da frase, ele também falava cerca de 5 idiomas. Alguém que não se envolve com pessoas excessivamente dramáticas e argumentativas, como diz o ditado. Um idiota vai te rebaixar ao nível dele e vencer, os espertos apenas evitam e sabem como e quando manter a boca fechada. Pessoas inteligentes tendem a não ter opiniões extremas, qualquer um que possa discutir algo contra o qual é contra sem se tornar argumentativo tem meu respeito. Médicos que fazem partos, quais são algumas coisas engraçadas que as pessoas gritaram? Quando eu nasci, meu pai não sabia que os bebês geralmente nascem de bruços, e quando eu estava saindo ele gritou: "Ai meu Deus, ela não tem rosto." Quando meu primeiro filho nasceu, sua cabeça estava meio deformada, e quando o médico o levantou para mostrar à minha esposa, ela gritou porque ele parece um raptor. Eu perdi isso. Eu estava chapado de remédios na época, implorando por costelas grelhadas entre as contrações. Vamos lá, querida, as enfermeiras nunca vão saber, elas estavam bem ali. Paciente com dilatação total, começou a fazer força, depois mudou de ideia, não quero fazer isso, vou para casa e tentou sair da mesa. Pais, como o outro significativo de seu filho os conquistou? Torta de noz pecan, sim, consertar computadores ajudou, sim, ele ser um cara legal ajudou, mas juro que meu marido conquistou toda a minha família e outros parentes apenas com sua torta. Cite todas as refeições em família antes de nos casarmos, seu namorado vem? Ele está trazendo aquela torta de nozes? Agora que estamos casados, ei, onde está a torta de nozes dele? Você sabe que se casou com um vencedor lá, ele faz ótimas tortas. A minha se ligou ao meu pai imediatamente por seu ódio mútuo pelo pai do bebê da minha irmã mais velha. Minha irmã mais nova também tinha um namorado lixo, então quando o meu apareceu com um carro, um emprego estável e realmente me tratou com respeito, foi como um milagre. Aparentemente, fazendo-a sorrir,
parece que era bastante raro sua mãe realmente se surpreender ao vê-la sorrir. Pessoal de emergência do Reddit, qual é a situação mais idiota para a qual você foi enviado? Relato de uma mulher que se afogou em águas rasas na costa sul de Long Island, era uma boneca inflável semi-desinflada. Liguei porque encontrei minha vizinha idosa caída no chão do lado de fora, ela estava se arrastando, tonta e não conseguia se levantar, pensei que ela tivesse um derrame, eles chegaram lá e conversaram com ela por alguns minutos antes de me dizer que ela estava apenas bêbado. Trabalhei em uma clínica veterinária que recebeu um relatório do veterinário de emergência noturno local para um cachorro que o dono pensou estar tendo uma convulsão no meio da noite, o cachorro foi diagnosticado com sonho. Doutores, vocês já presenciaram um parto que obviamente não era do pai? Eu fiz uma vasectomia, enquanto conversava com o médico, ele me contou sobre outro paciente, esse cara tinha 3 filhos e veio cortar porque ele e sua esposa decidiram que não tinham mais filhos. O médico abriu o saco dele e não encontrou nada para cortar, esse cara nasceu sem poder ter filhos e o pobre médico teve que explicar para ele o que aconteceu, imagine descobrir isso assim. Se um casal de lésbicas entrou, uma delas estava grávida, nenhuma das duas sabia, a julgar por toda a gritaria, essa informação foi mal recebida. Aconteceu com um cara que eu conhecia, ele engravidou a namorada quando estava prestes a terminar com ela era um lixo e ele vinha de uma família rica, mas ele fez a coisa certa, afinal o filho não era dele então ele expulsou os dois. Quando foi o seu maior momento eu não deveria estar rindo. Uma garotinha em minha cidade natal tinha câncer, e houve grandes arrecadações de fundos para ela por anos. No dia em que ela morreu, meu colega de trabalho disse: "Quero meu dinheiro de volta", e eu ri tanto que quase perdi meu emprego. Eu estava em um velório para a avó de um amigo, do nada, ouço alguém do outro lado do corredor gritar: "Quem diabos fez cocô no videocassete?" Eu perdi, não tenho ideia se alguém realmente fez ou se foi um funeral trabalhador doméstico ou o quê. Mas a aleatoriedade disso me fez rir incontrolavelmente por alguns minutos sólidos, fiquei surpreso por ser o único, todo mundo estava falando baixinho ou chorando, eu estava rindo alto e incontrolavelmente. Em um funeral, a comida servida era excepcionalmente saborosa, meu pai se inclina e diz: "Cara, ele deveria morrer mais vezes, o mais difícil que já tentei manter uma cara séria." O que seria uma coisa engraçada de se dizer a um cirurgião antes que a anestesia comece? A última vez que tentei dizer algo engraçado logo antes da cirurgia, eu disse: "Pegue leve, doutor, é a minha primeira vez." Dei uma risadinha e o médico também, ele então pegou um bisturi e disse: "Não se preocupe, é a minha primeira vez também", e eu imediatamente apaguei. Tem muita gente branca aqui, depois de ser sedado para uma colonoscopia. Como você mantém um cirurgião em suspense? Quando tirei meu dente do siso, o consultório do dentista ficava ao lado de uma funerária, eu disse ao cara que se algo desse muito errado, eles poderiam me levar ao lado, mãe e médico não acharam graça.